não tem problema, a galera assiste depois, perfeito? Esse vídeo aqui é um vídeo que trata, gente, sejam muito bem-vindos, tá? Quem está vindo aqui assistir o vídeo apenas sobre a live de aplicação do princípio da insignificância pelo delegado de polícia, eu peço que assistam os vídeos anteriores, em que eu tratei sobre a construção da insignificância dentro da teoria do delito, ok? Possibilidade de aplicação em diversos crimes, jurisprudência, posicionamento da insignificância dentro da estrutura do delito, natureza jurídica da insignificância, tudo isso foi abordado em vídeos anteriores. E agora a gente começa a falar sobre a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância pelo delegado de polícia. E o que a gente tem para falar aqui? Prestem atenção em um detalhe, e eu pedi para vocês guardarem isso lá atrás, quando a gente falou sobre a estrutura do tipo penal. Eu falei o seguinte, pessoal, olha só. A insignificância vai afastar a tipicidade material, perfeito? Se a insignificância afasta a tipicidade material, ela afasta a própria tipicidade. E, por consequência, afasta o quê? O crime. Perfeito? Perfeito. Quando vocês abrem o Código de Processo Penal, e antes disso eu vou passar pela 12.830, que é a lei que rege a aplicação da investigação criminal pelo delegado de polícia. Se vocês forem na 12.830, vocês vão ler o seguinte, no artigo 2º. As funções da polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado. As funções do delegado de polícia, então, são de conduzir investigações, sejam inquéritos ou outras investigações, ok? De natureza jurídica e policial, essenciais e exclusivas de Estado. O professor Bruno Zampieri, inclusive, numa live recente que ele fez, ele falou sobre esse tema, quando ele falava sobre prerrogativas do delegado, ele dizia o seguinte, o delegado de polícia, é interessante você verificar o seguinte, se você fala de atores do ambiente jurídico, você fala do delegado de polícia. Se você fala de atores do ambiente policial, você fala do delegado de polícia. O delegado de polícia ele vai estar tanto no ambiente policial quanto no ambiente jurídico. É papel do delegado de polícia verificar as circunstâncias jurídicas que envolvem o crime. Então, vejam bem, se a 12.830 fala isso para a gente, fala que cabe ao delegado de polícia que tem uma atividade de natureza jurídica investigar infrações penais, e infrações penais nada mais são do que crimes e contravenções penais, e crime, dentro do conceito analítico de crimes, partindo da natureza tripartite, da estrutura tripartida de crime, é um fato típico, ilícito e culpável, você precisa verificar a ocorrência de um crime. E não basta a ocorrência de uma conduta com um resultado ou uma conduta com resultado formalmente típica. Porque crime é mais que isso, e a gente viu lá atrás, crime é um fato típico, ilícito e culpável. E o fato típico é uma conduta omissiva ou comissiva, dolosa ou culposa, que causa um resultado esse, que tem como causa a conduta, justamente ligada ao resultado por um nexo de causalidade, que se adequa a um modelo em abstrato previsto na lei penal, e por isso é formalmente típico, mas que lesiona ou expõe a risco sério de lesão a um bem jurídico penalmente relevante, e por isso é materialmente típico. Isso é crime. Crime é todo esse contexto. Então, vejam bem, não basta que aconteça, que ocorra um fato formalmente típico
para que o delegado de polícia venha instaurar um inquérito ou lavrar um auto de prisão em flagrante. E aí eu vou falar para vocês por que eu me coloco numa posição intermediária. Qual o meu posicionamento? E aí tem gente que acha que já me criticou. Falou assim, mas então você não verificou a insignificância. Eu falei, verifiquei. Eu verifiquei a insignificância, mas eu estou em sede de cognição sumária, que é o plantão, né? O momento de apresentação do auto de prisão em flagrante, o momento de cognição sumária. Eu preciso verificar apenas circunstâncias superficiais. Theo, que eu estou conversando o tempo todo aqui comigo, trabalhou comigo em plantão, poucas vezes, né? Foi pouco tempo que eu passei lá e ele substituía só na minha equipe, mas ele sabe como eu tentava ser minimamente técnico nas minhas posições, tá? Meus despachos nunca foram despachos do tipo autue-se ou deixo de autuar. Se eu deixava de autuar, eu fundamentava, inclusive eu já fui parar na corregedoria, lá onde Etel trabalha, porque eu fiz um TC e a polícia militar achava que eu tinha que fazer um flagrante, e eu fui me explicar na corregedoria. Hoje eu trabalho na corregedoria, mas na época eu fui me explicar na corregedoria e eu virei para o corregedor, que hoje é meu colega, trabalha lá ainda. Eu falei para ele o seguinte, provavelmente tem meu despacho. Dá uma lida no meu despacho. Quando leu o meu despacho, cara, o despacho tinha 3 páginas, dizendo por que eu não ia autuar, por que eu ia fazer o TC. E aí eu falei para ele, eu acho que é suficiente o que está no meu despacho, né? Não tem mais, assim, apurar por que eu não autuei em flagrante, por que eu fiz um TC. Provavelmente os policiais militares ficaram chateados, porque conduziram o cara acreditando que ele ia ficar autuado, e foram eles, de fato, que foram ao MP, e o MP mandou para a corregedoria, pediu para apurar se eu conhecia o sujeito que foi conduzido. Eu cheguei e falei, olha, eu sou do Rio de Janeiro, estou aqui há pouquíssimo tempo no Espírito Santo, não sou titular, não sou daqui de Colatina, sou de São Mateus, titular de São Mateus, morador de Vitória, tirando plantão em Colatina. Então, assim, não conheço ninguém aqui. Se você olhar o meu fundamento lá, você vai ver. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque para você aplicar o princípio da insignificância, você precisa fundamentar. E aí eu me deparo, às vezes, com colegas, né, que reclamam muito assim, nós somos os primeiros garantidores dos direitos fundamentais. Então vamos garantir os direitos fundamentais e vamos fazer despachos dignos de aplicadores, tá, do direito. De pessoas que estão aqui, de fato, trabalhando, como eu disse para vocês, numa atividade de natureza jurídica essencial e exclusiva de Estado. E aí, por isso, cabe ao delegado de polícia, sim, verificar no momento da autuação em flagrante, e aqui eu vou dizer para vocês por que eu tenho uma posição intermediária. Por quê? Henrique Hoffmann, ele começa com uma linha, ele é o cara que no Brasil, né, capitaneou aí, dizendo pode sim e deve, já tem algumas decisões, tá? Jurisprudenciais, citando Henrique Hoffmann nesse sentido, dizendo que o delegado pode e deve. Esse é o título do artigo do Henrique Hoffmann. O delegado de polícia pode e deve aplicar o princípio da insignificância. Por quê? Porque cabe ao delegado de polícia, conforme eu acabei de falar para vocês na 12.830, fazer uma análise jurídica da infração penal. E se não tem tipicidade material, eu não tenho crime. Perfeito? Se não tem tipicidade material, eu não tenho crime, porque falta um dos elementos lá do conceito estratificado de crime. Falta tipicidade. Se falta tipicidade, eu não tenho crime, então eu não posso autuar em flagrante. O que querem é que o delegado autue o sujeito em flagrante, remeta ao Ministério Público para que, posteriormente, o Ministério Público, como dominus litis, ele sim possa fazer essa avaliação. Mas veja, você já submeteu um sujeito a um flagrante, preso em flagrante, a um cárcere, mesmo que seja de 1 dia, 2 dias,
para que até então chegue ao Ministério Público, ele analise e fale, olha, de fato, é uma questão de insignificância, pode liberar o sujeito. Sendo que o sujeito não tinha praticado crime, já que faltava tipicidade material. Então, vejam bem, se o delegado de polícia é o primeiro garantidor de direitos fundamentais, cabe ao delegado de polícia, nessa primeira análise, verificar todos os elementos do tipo penal. E um dos elementos do fato típico, um dos elementos do fato típico é a tipicidade material, que vai ser afastada com a insignificância. Só que vem Henrique Hoffmann e fala, não deve nem lavrar o auto de prisão em flagrante e também, se for descarada a insignificância, se quer instaurar por portaria o inquérito. Por que eu digo que eu me coloco numa posição intermediária? Eu me coloco numa posição intermediária pelo seguinte. Obviamente, se for gritante, mas dificilmente vai ser, obviamente, se for gritante, não deve sequer por portaria ser instaurado inquérito. Mas, salvo engano, posso estar muito enganado, mas eu já vi postagem do professor Bruno Gilabert nesse sentido. E eu concordo com ele e é o que eu faço e eu já fiz no plantão. Se me apresentam, e foi isso, e foi em Colatina, tá? Foi um frasco de desodorante, lembro disso até hoje, um frasco de desodorante. O sujeito, ele furtou de uma farmácia um frasco de desodorante. Eu deixei de autuar o sujeito em flagrante, liberei o sujeito e fiz o quê? Determinei a instauração de inquérito por portaria. Ah, professor, mas então você foi incongruente. Por que você foi incongruente, professor? Porque se você está dizendo que a insignificância afasta a tipicidade e não há crime para ser preso em flagrante e também não há crime para instaurar. Presta atenção, qual foi o meu entendimento, e é o entendimento, salvo engano, do Bruno Gilabert também, nesse sentido. Vocês lembram que eu tenho 4 vetores para aplicar o princípio da insignificância? E vocês têm a ideia de que em uma situação flagrancial, eu vou ler para vocês aqui, o artigo 302, ele fala o seguinte, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, ou seja, o crime ou a contravenção. Acaba de cometê-la, é perseguido logo após pela autoridade, ou é encontrado logo depois com objetos, papéis, instrumentos, armas. Percebam uma coisa. O sujeito, para ser preso em flagrante, tem que estar cometendo um crime. Se eu tenho dúvida quanto ao cometimento de um crime, eu não posso ratificar essa prisão em flagrante. Se eu tenho dúvida, eu não posso ratificar essa prisão em flagrante. Mas, se há dúvida, e portanto essa dúvida me traz elementos que pode indicar a possibilidade da ocorrência de um crime, eu preciso apurar. Perceberam? Então vejam bem, por que a saída seria não autuar em flagrante e, na minha posição, instaurar um inquérito por portaria? Porque eu verifiquei ali, naquela situação de cognição sumaríssima do plantão, que era inexpressiva a lesão jurídica provocada. Subtraiu um frasco de desodorante da farmácia. Perfeito. Mas eu não tenho como saber ainda naquele momento se a conduta do agente, de fato, teve uma mínima ofensividade. Ah, pode aparecer alguém depois dizendo, olha, esse cara ele estava com uma faca. Ele colocou uma faca na minha cintura e falou assim, não fala nada para ninguém e eu tô levando esse frasco de desodorante. Então, teve ofensividade na conduta dele, né? Só que eu só fui descobrir isso depois, porque apareceram testemunhas, eu peguei câmera para verificar. Ou, periculosidade social da ação. Esse sujeito é um sujeito que é um furtador habitual. Eu fui verificar depois isso. Quando eu peguei a faca dele, eu vi que o sujeito era um sujeito reincidente, por exemplo. Eu vi que era um sujeito que já tinha praticado vários furtos e por isso eu poderia não aplicar
a reincidência. Ou, durante a apuração, durante o inquérito, eu verifiquei que, na verdade, esse sujeito praticou esse furto de forma qualificada, sendo mais reprovável o comportamento dele, então não estando presente o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Percebam uma coisa, o delegado de polícia, nesse caso, ele deixa de autuar em flagrante porque há dúvidas quanto à existência do crime. Mas se há dúvidas, então ele não pode ratificar o flagrante, mas ele pode, por portaria, instaurar um inquérito para verificar se estão presentes todos os requisitos da insignificância. Então, deixo de ratificar a prisão do conduzido, deixo de autuar em flagrante, mas instauro o inquérito por portaria para verificar se estão presentes os demais requisitos. Se estão ausentes os requisitos, autuo, relato e encaminho os autos para a denúncia. Se estão presentes os requisitos, eu, delegado de polícia, reconheço o princípio da insignificância e, no meu relatório, sugiro o arquivamento por atipicidade. Perceberam? Professor, pode deixar de instaurar o inquérito? Não na situação flagrancial, numa situação que existam elementos lá que eu vejo que é flagrante, estão presentes os 4 requisitos. É o que o Henrique Hoffmann fala. Ele fala que o inquérito não deveria ser instaurado. Presta atenção numa coisa, gente. O artigo 6º do Código de Processo Penal e mesmo o artigo 4º fala o seguinte, no artigo 4º, que a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais, os delegados de polícia. O artigo 6º diz que logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local, apreender os objetos, colher todas as provas, ouvir o ofendido, ouvir o indiciado, proceder a reconhecimento, determinar exame de corpo de delito, ordenar a identificação do indiciado, ou seja, praticar todas as diligências que são próprias da investigação, próprias do inquérito. Mas ele vai fazer isso logo que tiver conhecimento da prática da infração penal. Então, por isso, o Henrique Hoffmann fala que, se não há de cara uma infração penal, por ser insignificante, o delegado de polícia poderia deixar, inclusive, de instaurar inquérito. Mas, acredito eu, que deveria ser instaurado pelo menos uma VPI. E não há problema nenhum, tá, de falar em VPI. Vamos lá, vamos agora, a gente até extrapolar, já estão 10h30 mesmo, já está cortado, é como se eu tivesse aqui só 21 minutos de aula. Prestem atenção numa coisa. A Lei de Abuso de Autoridade, Lei 13.869, diz, tá, que é crime o seguinte. Cadê? Deixa eu abrir aqui a lei. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém à falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa. Então, se os indícios apontam que foi um fato formalmente típico, mas materialmente típico, eu não tenho aqui indício de crime, talvez. Só que vejam bem, o parágrafo único lá no abuso de autoridade fala o seguinte: não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária devidamente justificada. Então, o que eu entendo aqui? Nada impede que se instaure um procedimento prévio de verificação de procedência das informações para verificar se há plausibilidade mínima da prática de crime, ou seja, se está presente a tipicidade material também, para que então eu instaure o inquérito policial ou deixe de instaurar se no próprio procedimento preliminar verificar que os vetores do STF que indicam a aplicação da insignificância estão presentes.
e aí eu deixo de instaurar o inquérito, remeto as peças de informação ao Ministério Público dizendo, ó, não tem crime porque falta tipicidade material. Perfeito? Então, gente, não há o menor sentido hoje, em 2021, com a vigência da 12.830, com a vigência da 13.869, que cada vez mais coloca o inquérito e as investigações preliminares como um verdadeiro filtro pré-processual de garantias do investigado, de garantias do réu, tá? Se impedir ao delegado de polícia de aplicar o princípio da insignificância. Por que ele é um filtro pré-processual? Porque no inquérito policial eu vou verificar se realmente há necessidade de se instaurar uma ação penal ou não. De fato, dominus litis é o Ministério Público, mas o delegado de polícia pode verificar anteriormente se existem elementos ou não, ok? Para a instauração, levando, obviamente, ao Ministério Público esse seu posicionamento, e esse posicionamento pode ser, obviamente, acatado ou não pelo Ministério Público, mas nada impede que o delegado de polícia reconheça a insignificância em sede pré-processual. Pessoal, era o que eu tinha para trazer a vocês. Eu estou vendo aqui que teve um comentário do Theo, entendo, já vi mais de uma vez, delegados usando o mesmo raciocínio para não autuar em casos latentes de excludente, carência de substrato de ilicitude torna a conduta típica. Torna, na verdade, a carência de substrato de ilicitude tornaria a conduta típica, em tese, mas haveria possibilidade de ilicitude. E havendo dúvidas quanto à ilicitude, você deixa de autuar e instaura por portaria para verificar se de fato ele estava em legítima defesa ou em estrito cumprimento de dever legal. Já fiz isso também. Tá? Também já fiz isso. Deixei de autuar o sujeito porque... mas instaurei inquérito para verificar se de fato a ilicitude ali seria excluída. No curso do inquérito serão colhidos mais elementos de informação aptos a caracterizarem ou não a significância. Perfeito, Theo. Então esse é o meu posicionamento, não que ele valha muita coisa, perfeito, mas que encontra respaldo em outros autores. Por isso que eu falo que seria intermediário, por quê? Porque você deixa de autuar em flagrante, mas instaura por portaria o inquérito para verificar se estão presentes ou não os requisitos da insignificância. Perfeito, gente? Meus amigos, falamos demais, tá? Já são 2h30 de aula. Queria ir, tem 6 presentes. Vamos fazer uma chamada aqui para ver quem está presente. Marcelo está presente, Theo está presente, Felipe está presente, Kézia está presente, Eros está presente. Vamos encerrar nossa live agora. Se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento, pode trazer. E já vai pensando aí no nosso tema da live da semana que vem. Perfeito? Lembrando, eu vou colocar aqui para vocês. Vou colocar aqui para vocês o meu e-mail para enviar o material. Perfeito? Vou enviar o material da aula de hoje para vocês. Por quê? Porque o professor tentou fazer uma aula assim. Tenta de novo? Não, né? Melhor não. O professor tentou... Valeu, tia Lili, beijo! O professor tentou fazer uma aula aqui com a canetinha estilos dele, rabiscando, preparou tudo, durante a tarde funcionou, compartilhando PowerPoint, mas travou, tá? E mais uma vez o StreamYard me manda um e-mail aqui, de novo, pedindo desculpas pelo travamento. Você mandou do Teoria do Dolo, já mandou desse também? E aí eu vou mandar para vocês o material, tá, galera? Da aula de hoje, material robusto, pesado. Estou mandando para vocês. Podem mandar e-mail pedindo. E, pessoal, compartilha, né? Não é nada demais eu pedir para vocês que estão aqui vendo toda segunda-feira o meu trabalho com vocês. Compartilha com a galera aí. Chama o pessoal para se inscrever no canal. Marca o sininho. Curte, comenta.
comenta, porque é importante, porque a gente vai discutindo. Na aula passada teve gente que comentou, eu já levantei uma discussão, tá? Então, vamos trazer aqui um espaço de participação nosso, tá? O que eu quero desse canal aqui é isso, um espaço nosso. Tanto é que eu falo que é o nosso canal, não é o canal do professor Eduardo Arcos, é o nosso canal. Me sigam no Instagram, Prof. Eduardo Arcos, e continuem me seguindo por aqui para mais discussões, mais lives. Já fiquem atentos, que eu já vou abrir caixinha lá no Instagram para sugestão de temas para segunda-feira que vem. Perfeito? Segunda-feira que vem, já coloquem sugestões de tema. Gente, coloca uma coisa pancada aí. Eu sei que o Theo vai vir com uma coisa pancada, mas eu quero mais gente colocando coisa assim, aquela coisa que é para ir na ferida, dúvida mesmo, que cai em um monte de lugar e todo mundo é derrubado, que fica com dúvida. Hoje a gente falou sobre alguns pontos aqui de insignificância interessantíssimos, né? A gente saiu daquela caixinha fechada ali de insignificância, exclui a tipicidade, foi a Roxin que trouxe. Tá, mas aonde ela tá, de onde ela veio, para onde ela vai, do que ela se alimenta. Isso foi o que a gente fez aqui e a gente conversou sobre os pontos mais controvertidos envolvendo insignificância. Valeu, Blenda! Pessoal, grande abraço, até a próxima. Lembrem, compartilha o vídeo, chama a galera para curtir, se inscreve no canal, curte. Valeu, abraço!